Olá, meus amores, tudo bem por aí? Vamos iniciar nossa aula de história, onde vamos trabalhar as páginas 140 a 146. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a mulher e o trabalho ao longo da história. As mulheres, hoje em dia, estudam, têm uma profissão, trabalham, certo? As mulheres nem sempre tiveram essa liberdade. Vocês sabiam disso? Porque as mulheres do passado, lá do século XIX, elas não podiam participar de diversos momentos da vida social. Que seria o quê, gente? Vamos dar um exemplo? Elas não tinham direito a votar, elas não tinham direito a exercer um cargo político, né? Bem diferente de hoje em dia, tá? O trabalho delas eram voltados aos afazeres de casa, como cuidar dos filhos, organizar a rotina doméstica. O que seria essa rotina doméstica? Elas se preocupavam com os horários das refeições, decoração da casa, organizar as festas, tá? E tudo isso era uma realidade bem diferente das mulheres escravizadas, tá? Que trabalhavam sem remuneração, que seria o quê, gente? Sem salário, tá bom? E essas escravas, elas tinham uma vida muito dura, elas realizavam todos os trabalhos domésticos, como, vamos lá, como limpar, cozinhar. E além de tudo isso, elas também trabalhavam nas lavouras das casas das senhoras, tá bom? E quem são essas senhoras que a Pro falou agora? Essas senhoras são as mulheres ricas que não precisavam de trabalhar, que eram casadas com os donos das fazendas, que também eram os donos dos escravos, tá bom? Agora vamos observar, deixa eu pegar aqui, agora vamos observar as imagens da página 140, é isso, né? Isso. Então, observem a primeira imagem. Trata-se de duas escravas vendendo frutas, certo? E a outra imagem aqui, olha, é um encontro de senhoras para a hora da música. Olha só, será que são realidades diferentes? Será que elas são todas iguais? Vamos lá? Agora nós vamos refletir um pouquinho com as perguntas abaixo, tá? Como são as roupas das mulheres das imagens? São iguais, gente? 2. Que atividades elas estão realizando? 3. Em sua opinião, as mulheres das imagens pertencem ao mesmo grupo social? 4. As mulheres das imagens estão trabalhando? Vocês podem conversar, essas questões não precisam ser registradas, tá? Vocês vão conversar com quem estiver ajudando vocês nas atividades, tá bom? Vamos para a próxima explicação. O tema agora é o trabalho nas fábricas. Com a Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII lá na Europa, tá? Então, nós vamos falar sobre os países europeus. São os países como Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Espanha, entre outros. São os países que ficam localizados na Europa. Então, nós não vamos falar agora do Brasil, tá bom? Então, houve uma mudança na vida das mulheres. Elas passaram a trabalhar em fábricas. Olha só que bacana, gente. Isso no século XVIII, as mulheres lá da Europa começaram a trabalhar, enquanto aqui no Brasil não era permitido, só os trabalhos escravos, tá bom? Nessa época, elas trabalhavam muitas horas por dia e seus salários eram mais baixos que os dos homens. Olha só que chato. E essa situação permaneceu muito tempo. O que vocês acham disso, gente? Injusto, né? Somente depois de muitas lutas e reivindicações, as mulheres conseguiram seus direitos, tá bom? Isso tudo no século XVIII, lá na Europa.
diferente daqui do Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, no século XX, tá? Muitas mulheres trabalhavam em indústria e sofriam o mesmo problema que as mulheres de outros países daquela época. Ou seja, gente, o século XX nem faz tanto tempo assim. E elas sofriam as mesmas injustiças das mulheres do século XVIII lá da Europa. Olha que diferença, né? Entenderam? Atualmente no Brasil existem leis que garantem o direito de salários iguais, mas, né, nem sempre essas leis são cumpridas. E até hoje existem sim essa diferença de salários entre homens e mulheres. Muito triste isso, gente. Vamos para o próximo assunto? Então, agora, a Pro vai pedir para vocês acompanharem a leitura da página 142. O título é As Mulheres e o Trabalho na História. A primeira imagem, observem. Nós vamos falar sobre as mulheres na antiguidade, tá? Então, em várias sociedades, esse período, as mulheres eram responsáveis pela administração de suas casas, tá? A próxima imagem é essa aqui. Nós vamos falar das mulheres na Idade Média, então acompanhe. A figura da mulher ainda estava ligada à vida doméstica e à submissão ao homem, embora algumas mulheres exercessem ofícios tidos na época como de menor importância, tá? Vamos para a próxima imagem. Então, acompanhando a leitura da página 143, observem aqui a primeira imagem. Nós vamos falar sobre as mulheres na Revolução Industrial. Neste período, as mulheres passaram a trabalhar nas fábricas durante muitas horas e recebendo baixos salários, tá? Na segunda imagem, nós vamos falar sobre as mulheres no século XX. Nesse período, as mulheres trabalhavam nas fábricas do Brasil em condições precárias, tá bom? Próxima imagem é essa aqui. Acompanhe a leitura. Mulheres na década de 1950. Embora muitas mulheres já trabalhassem, ainda existia a diferença entre as atividades exercidas por homens e por mulheres. As mulheres ainda tinham dificuldades para trabalhar fora e eram responsáveis por cuidar da casa. A última imagem, turma, olha aqui. Atualidade. Após muitas lutas, as mulheres conquistaram direitos e reconhecimento profissional. Bacana, né, gente? Agora, na página 144, vocês vão fazer a leitura, tá? Para vocês conhecerem algumas profissionais que se tornaram importantes em suas profissões, tá bom? Agora, na página 145, vamos responder as perguntas, tá bom? Número 1. Em sua opinião, existem trabalhos mais importantes do que outros? Por quê, gente? Número 2. Você já estudou que no período da Revolução Industrial, as mulheres ganhavam salários mais baixos que os homens, né? E a Pro também falou um pouquinho sobre essa situação atualmente. E aí vocês conseguem responder a questão A, tá? Essa situação ainda ocorre? B. As mulheres na comunidade indígena têm menos importância do que o homem? E aí, gente? A questão C. Vocês vão fazer uma reflexão e vão responder. Se uma pessoa que exerce o mesmo trabalho que a outra, é justo que ela ganhe menos que a outra? Registre aí pra gente essa sua reflexão, tá bom? Agora, na página 146, é uma entrevista. Vocês vão entrevistar uma profissional que vocês conheçam, seja ela mamãe, ou papai, ou titia, tá bom? E é só seguir as perguntinhas abaixo, tá bom? Então, a nossa aula de história finaliza aqui e um grande beijo para vocês.